Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal de mentorias. E para quem ainda não me segue, não deixe de ativar o sininho e me seguir também no Instagram, Dayana Arruda Advocacia. Bem, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre honorários. Sim, gente, nós trabalhamos muito, estudamos muito e o que a gente precisa ter em troca? Honorários, né? E chega até mim muitos alunos com dúvidas, errando na prática, né? Em arbitrar esses honorários corretamente. Então, a nossa aula de hoje basicamente vai ser para falar dos honorários na prática. Então, eu queria começar falando com vocês de 3 espécies de honorários para que vocês não tenham mais dúvida em relação a isso. Primeiro de tudo, são os honorários contratuais, aquele que você e o cliente fazem através de um contrato de honorários. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para a importância do contrato de honorários, está bem redigido, prevendo multa em caso de não pagamento, se for parcelado, prevendo os vencimentos, tudo certinho, tá? Então, quando você, junto com o seu cliente, você define um honorário para aquela demanda, esses são os honorários contratuais, tá? E ele é independente, tá? Se tem êxito, se não tem êxito, é o que você acordou, até porque pode ser uma demanda que nem vai para o judiciário. Então, estamos falando aqui primeiramente do contrato de honorários contratuais, tá? Nós temos também os honorários arbitrados. O que é isso? Quando você dá mole e não faz o seu contrato de honorários. Então, gente, o contrato ideal é que ele seja de maneira formal e não fique só de boca. É claro que de boca também tem valor, né? Mas o problema é você conseguir provar isso, né? Então, o ideal é faz um contratinho, papel, manda assinar, pode ser assinatura eletrônica, não tem problema nenhum quanto a isso. Já tivemos alteração aí recente no nosso Código de Processo Civil para falar que as assinaturas eletrônicas, digitais, elas têm o mesmo valor para o contrato, né? E o nosso contrato, a gente já tem um bônus, vamos dizer assim, que o nosso contrato de honorários é um título executivo. Então, assim, já não precisa mesmo de testemunha, né? Então, nada mais importante do que a gente redigir um bom contrato de honorários. Então, vamos lá, você começou a demanda e você não fez o seu contrato, ou você fez de boca, não escreveu nada em momento algum, o que vai acontecer com você? Bem, nesse caso você vai ter que judicializar e pedir para que o juiz arbitre um honorário para aquela causa, né? Isso é muito ruim, a gente deixar a critério do juiz, de uma terceira pessoa, qual o valor devido para o seu trabalho. Então, por isso eu alerto mais uma vez, não deixe de fazer um bom contrato de honorários, tá? Então, essa segunda espécie seria os honorários arbitrados, aquele que o juiz vai definir qual vai ser o valor que você vai receber. E o que ele vai levar em conta? A demanda, o tempo, o nível de conhecimento para aquele determinado caso, para que ele estipule, né? Eventualmente ele pode pegar sim a tabela da OAB como base, enfim, mas é ele que vai definir isso, né? E o terceiro honorário é o honorário sucumbencial. Esse honorário, ele pertence ao advogado da parte adversa. Né? Então, se você, por exemplo, estava advogando pelo autor e o autor ganhou a causa, a parte adversa tem que pagar honorários de sucumbência para você. E aqui existia uma celeuma que foi amplamente divulgada, acabou esse problema, os honorários pertencem ao advogado, não é da parte, tá? E a gente tem lá no nosso artigo 85 do CPC essa previsão, eu vou ler aqui para vocês. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Entende aqui, gente? A nossa lei ela é expressa. Esses honorários, chamados de honorários sucumbenciais, tá? É pago pelo perdedor ao advogado da parte adversa. Tá? São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, nos recursos interpostos, cumulativamente. E aí é interessante você dar uma olhada, porque os honorários eles podem variar de 10% a 20%, tá? Dependendo de que instância a gente está falando, do grau de zelo, e tudo isso a gente vai encontrar lá no nosso Código de Processo Civil, que eu oriento, sugiro a vocês que deem uma olhada. É muito importante, tudo que tem a ver
com a nossa remuneração, a gente está por dentro, né? Está por dentro também do código de ética do advogado, da questão de honorários, identificar a diferença de um ou de outro. Então, esse aqui, que é o honorário de sucumbência, é o que causa mais dúvida. A pessoa fica, poxa, mas o cliente já me pagou, esses honorários realmente é meu, é devido a mim? E a resposta é sim. O que o seu cliente te pagou foram os honorários contratuais. Então, eu espero que a partir dessa aula você não confunda mais honorário contratual, honorário arbitrado pelo juiz e o honorário de sucumbência. Então, agradeço vocês por mais uma aula aqui. Se tiver dúvidas, é só escrever para mim e até a próxima aula.